Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o programa Fala Vereador. E no programa de hoje temos a grata satisfação de recebermos aqui nos estúdios o vereador Fernando Pegorini, do PP, que também é presidente do Partido Progressista. Boa noite, vereador. Prazer tê-lo aqui. Muitas coisas para a gente conversar do seu trabalho parlamentar e tantas outras questões de grande interesse da nossa coletividade. Prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Carlos Antônio. Quero aqui sempre me colocar à disposição para falar de assuntos pertinentes aqui do nosso município e agora estamos aí praticamente encerrando o semestre, né? Vamos falar dos assuntos aí que trabalhamos aí nesse semestre. Perfeito. Muito obrigado ao Bruce aqui na câmera com a gente, também o Abelardo, Dom Abelardo, que é do Fluminense lá, andou empatando, perdendo, tomou 3 da Chapecoense, ele ficou meio triste. Parabéns para você, viu, Abelardo? E também ao nosso amigo, colega de trabalho, Luiz Roberto e Samuel. Eu não posso falar muito do Fluminense, não, porque meu Vasco anda pela não tabela. Chora. Dá vontade de chorar, viu, vereador? Vereador, obrigado ao senhor e à senhora também que está conosco. O senhor apresentou, entre tantas propostas nesse tempo, nessa legislatura, agora de fevereiro para cá, uma dessas propostas diz respeito à criação do Sejusc. No que consiste e qual o papel do Sejusc em Itajaí? Bom, o Sejusc já é uma proposta que iniciei no ano de 2016. Primeiro eu fiz um pedido para que a Universidade do Vale do Itajaí fizesse um convênio com o Tribunal de Justiça, mas seria um Sejusc em matéria civil, que é um centro judiciário de solução de conflitos. Então, o Sejusc, ele trata de matérias que ainda não chegaram ao Poder Judiciário. Perfeito. Que as pessoas possam conciliar antes de chegar ao Poder Judiciário. Seria um juizado de pequenas causas, mas fora da esfera judicial, para poder conciliar e não afogar os escaninhos do Poder Judiciário. A demanda é muita? É grande, né? As pessoas, eu tirei como exemplo, o município de Blumenau já tem esse Sejusc dentro, é um convênio da FURB com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, eu quis trazer essa proposta para Itajaí em parceria, o mesmo modelo com a Univale. E aí surgiu uma outra oportunidade também para o final de 2016, que seria o Sejusc em matéria fazendária. Aí seria uma proposta de um convênio da Prefeitura de Itajaí com o Tribunal de Justiça. Aí seriam matérias relacionadas ao município de Itajaí, com relação às dívidas ativas aí dos contribuintes que não conseguiram ainda solucionar com a Prefeitura de Itajaí. Essa proposta quem inovou foi o município de Florianópolis. Foi o pioneiro que fez em Santa Catarina e tem funcionado. Aqui em Itajaí, para ter uma ideia, Carlos Antônio, nós temos aí pelo menos 300 milhões em dívida ativa que estão parados. É uma dívida que o município é credor hoje de aproximadamente 300 milhões de reais. 300 milhões a 350. Então, imagina isso nos cofres do município, não é? Isso tudo são verbas de TBI, IPTU, taxas que deixaram o contribuinte deixou de contribuir com o município, de recolher. Então, para que a gente possa desafogar essa demanda, até porque nós temos aí um executivo fiscal que é totalmente afogado, a vara da Fazenda Pública totalmente afogada, cheia de processos, que muitas das vezes não se consegue solucionar. Isso prejudica o próprio contribuinte, que aquilo ali vai virando uma bola de neve. Obviamente. Passa-se o tempo e a voluma-se a dívida, demandas de 15, 20 anos que estão no judiciário e que não se resolve. Isso é ruim para o contribuinte e o município deixa de arrecadar. Para esse momento que o município de Itajaí vem sofrendo com a arrecadação, vem diminuindo muito, o Sejusc seria uma proposta muito interessante. Eu fiz no fim do ano essa proposta e o governo municipal acatou, agora encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, se eu não me engano é o 144/2017. E esse projeto
já entraram em contato agora com o Tribunal de Justiça. Eu comecei uma conversa inicialmente com o juiz, hoje desembargador Carlos Roberto da Silva, que era o nosso magistrado aqui da Vara da Fazenda Pública. Então, teve essa conversa e avançou. A coisa prosperou. Agora estão nas comissões aqui da Câmara de Vereadores e tem tudo para ser aprovado, porque é uma proposta muito interessante, como eu já disse, bom para o município e bom para o contribuinte também. Uma outra situação, vereador, vamos falar do seu trabalho parlamentar aqui. O senhor apresentou o requerimento 263/2017 e diz respeito a processo de regularização fundiária, vereador. Uhum. O senhor pode detalhar isso para os nossos telespectadores? Bom, aqui dentro do município de Itajaí nós temos uma lei desde o ano 2008, que foi editada aí no ano 2008, final do governo ainda do Vonei Morastone, a Prefeitura de Itajaí, para que se tivesse esse processo de regularização fundiária. São áreas aqui dentro do município, privadas ou públicas, áreas que têm problemas urbanísticos ou áreas ambientais onde se instalam várias pessoas, como eles chamam a área de invasão, aqui dentro do município, que precisa ter essa regularização para essas pessoas. Muitas pessoas que não têm a regularidade, não têm o título da sua casa, para dizer que aquele terreno é meu. E também o processo de regularização fundiária também é importante. O município acaba trabalhando com a própria área assistencial, que normalmente as áreas que são feitas essa regularização são áreas mais pobres dentro do município. Agora, tem diversas áreas aqui dentro do município que estão trabalhando essa parte de regularização nos diversos setores aqui dentro da comunidade itajaense, mas me preocupou bastante que chegaram algumas informações aqui para o Poder Legislativo de que teria uma empresa terceirizada, uma empresa que estaria fazendo todo esse trabalho de regularização. Então, eu gostaria de saber, encaminhei um requerimento para o Poder Executivo, ainda não chegaram as respostas, sobre o processo de licitação, como está o andamento dessa regularização fundiária, já que essa lei já foi editada desde 2008 e essas demarcações que foram feitas aqui dentro do município. Essa empresa estaria agindo de forma ilegal? Se normalmente uma empresa do terceiro setor que venha participar com o poder público, normalmente tem que existir uma licitação para que ela possa vir participar. Até porque o que chegou de informações a esse vereador também é o fato de essa empresa estar cobrando também honorários da comunidade. Ela está ganhando para isso. Então, tem que ter uma certa autorização, uma licitação do poder público, porque já começa a envolver questão financeira. Claro, claro. E tem que ter todo um processo, e aí nós estamos buscando essas informações. Esse requerimento o senhor não teve resposta, não? Ainda não. E também me preocupa a questão da própria fiscalização. Se teve algumas áreas que já foram regularizadas, se o poder público está fiscalizando o fato dessas pessoas estarem trocando o imóvel, como é que está essa situação. Então, todas essas informações, quando chegarem ao gabinete, nós tomaremos as providências cabíveis, vamos verificar se está tudo de acordo com a lei. Vereador, o senhor me permite um instante só, nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos na sequência. Você, meu amigo, minha amiga, que está em sintonia conosco aqui na TV Câmara e o programa Fala Vereador, hoje a presença é do vereador Fernando Pegorini, do PP. Eu vou deixar para o próximo bloco aqui. Nós tivemos assim, vereador, por vários dias, várias vezes, longos discursos aqui, tribuna, enfim, sobre ITBI, aqui nessa Casa de Leis. E, por fim, aconteceu o veto do senhor prefeito municipal Vonei Morastone. O senhor fala sobre isso depois? Com certeza. Obrigado ao senhor, obrigado à senhora. Um instante só, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. Até já.
Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Hoje conosco, vereador Fernando Pegorini, do PP. Vereador, ITBI, discussões, projeto para lá, para cá, enfim, muito se falou a respeito daqui nas tribunas desse Poder Legislativo e aconteceu o veto do senhor prefeito Volney Morastoni. Eu sei, a comunidade sabe que me parece houve a retirada por parte do prefeito. O senhor fala para a nossa comunidade sobre essa situação do ITBI, como é que se deu essa situação? Bom, e por que tanta discussão, vereador? A grande discussão do ITBI, por que os vereadores aqui tiveram que tomar essa iniciativa de participar do projeto, de fazer um projeto em parceria com a OAB Subseção de Itajaí, porque nós temos um grande problema dentro da própria fiscalização, o modus operandi da fiscalização do município de Itajaí, do Poder Executivo. O fato hoje de um contribuinte, ele compra seu imóvel, um apartamento que vale em torno de 100 mil reais, vamos supor 100 mil reais. O que acontece? O contribuinte chega lá no Poder Executivo, comprei o apartamento, no meu contrato, 100 mil reais. Aí o fiscal, não, na verdade, eu vou fazer uma avaliação do teu bem, vou ver se ele vale mesmo 100 mil reais. E aí... Fiscal da prefeitura. Não se sabe, o fiscal ele nem pode fazer a avaliação do bem, né? Então, não se sabe que critérios eles tiraram para valorar esse imóvel, da onde ele está retirando essas ideias. Na verdade, a gente ouviu que eles tiram de sites de imóveis, eles fazem uma pesquisa via internet. Então, é uma pesquisa mequetrefe, né? E aí você coloca todo um encargo de uma pesquisa dessa fajuta em cima de um contribuinte. Não, o teu imóvel não vale 100 mil reais, amigo. Ele vale 200 mil reais. E aí eu vou cobrar ITBI, que seria os 2% de cima dos 200 mil reais, e não dos 100 mil. Até agora, então, o que o fiscal dissesse estava dito. Estava dito. Então, o contribuinte não tinha nem o direito ao contraditório e ampla defesa, né? Durante esse processo de avaliação que o fiscal fazia dentro da prefeitura. Então, nós criamos, além do processo administrativo fiscal que já existente, nós criamos uma metodologia. Já que vocês querem, vocês não podem fazer isso, mas já que vocês querem avaliar, então que avalie sobre um critério, que é o critério ABNT, NBR e ABNT, que é um critério a nível nacional. Aí nós criamos um critério, uma norma que já é existente, não inventamos coisa, que é o que os engenheiros utilizam a nível Brasil, e colocamos dentro do projeto. Vocês querem avaliar, mas vamos avaliar dentro dessa norma aqui, não pode fugir disso aqui, né? E criamos esse critério e demos também o direito do contraditório e ampla defesa sobre a avaliação, né? Perfeito, já que tu quer avaliar, então tu vais ter que criar dentro desse critério aqui, e o contribuinte também tem o direito de se defender. Questionar, apresentar novos documentos para comprovar que aquilo ali vale mesmo aquele valor, apresentar um laudo de um engenheiro ou de um corretor de imóvel, uma pessoa que é experiente na área, ele tem o direito de fazer isso hoje. Então, essa era a ideia que a gente estava colocando, e a própria OAB Subseção de Itajaí que fez o projeto, e nós encampamos, eu, o vereador Fabrício Marinho, o vereador Tiago Morastoni, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
E aí o grande questionamento do Poder Executivo é: os vereadores não podem fazer projeto. Isso aqui é de iniciativa do Poder Executivo. A matéria é reservada à lei complementar, realmente, e nós fizemos lei complementar. Seria legislar sobre matéria financeira? Então, a ideia, nós não podemos legislar sobre o tributo em si, a alíquota tributária, mas sobre procedimento, matéria procedimental, que é o caso que a gente fez nesse projeto, nós podemos. O Poder Executivo inicialmente discutia a constitucionalidade com nós vereadores, falando que tinha o vice-iniciativa, quem deveria fazer é o Poder Executivo. Quando eles viram que se esvaziou os fundamentos do Poder Executivo, não, realmente, o Legislativo pode. Mas agora tem alguns problemas aqui no projeto. Agora é vício material, a gente tem que discutir aqui. Realmente, o projeto vocês podem fazer, mas agora eu acho que deveria ser melhor isso aqui. E aí começaram a apontar um monte de erros que não eram existentes. Inclusive, quando o Poder Executivo encaminhou o veto à Câmara de Vereadores, tentaram, inclusive, pedir para que vereadores aqui fizessem pedido de vistas no segundo turno, né, na segunda votação, para brecar o projeto. Já não tinha mais o que fazer. E aí, quando o Poder Executivo encaminhou o veto, automaticamente nós pedimos já para a OAB fazer uma manifestação, né? Foi muito bem fundamentada também, e ali a gente verificou, a gente parou para analisar tanto o que a OAB fez e o que o Poder Executivo fez. A gente, aqui, os vereadores, paramos para analisar os dois lados da moeda. Se tivesse errado realmente o projeto, obviamente que a gente não ia prosseguir. Mas verificamos que ainda assim a OAB estava correta, pela Comissão de Direito Tributário. Eles já vêm ouvindo muito da comunidade há muito tempo. Eu já fiz parte dessa comissão na OAB Subseção do Itajaí. E aqui na Câmara de Vereadores era constantemente. Vários contribuintes aqui vindo reclamar, do mais pobre ao mais rico. Tá? Isso aí não é para beneficiar as pessoas que trabalham no mercado. Na verdade, estabeleceu-se um regramento, uma regulamentação disso. Quer dizer, aí eu sou fiscal, me perdoem, nada a ver, né? Mas até não tenho experiência para isso. Mas aí eu sou fiscal e eu valoro da forma que eu acho que devo. Sonhei à noite e amanhã de manhã eu vou lá e valoro o teu imóvel da forma que... fica uma coisa meio sem... aliás, totalmente sem critério nenhum. Agora, existe um critério a ser obedecido, é isso. Com certeza. Perfeito. E o grande problema que levou a isso tudo é justamente pela planta genérica do município, o próprio sistema de geoprocessamento da Secretaria de Fazenda não está totalmente atualizado. Se isso estivesse totalmente atualizado com os contribuintes, automaticamente fiscal não ia estar fazendo esse tipo de atribuição que não deveria fazer. Eles também estão preocupados com a questão da arrecadação, óbvio, mas não pode fazer da forma que estão fazendo. Então, nós criamos agora um critério para que não prejudique nenhum e nem outro. O Poder Executivo e nem o contribuinte. Buscando da melhor forma para que os dois lados fiquem bem. Uma outra situação, um outro assunto que rendeu muito aqui nessa Casa de Leis, e o senhor teve participação e vem tendo, porque tem continuamente usado os microfones para falar a respeito do corte das bolsas de estudo do município, vereador. O que o senhor pode falar para a comunidade? Isso me dói porque eu fui líder do movimento estudantil universitário, sempre lutei pelo direito do jovem, o direito do estudante dentro do município, e eu politicamente me formei dentro dessa escola da política, né? Defendendo o estudante universitário. Quando eu fui presidente de juventude partidária, fui diretor para assuntos da juventude dentro da Prefeitura de Itajaí, trabalhei no setor de bolsas e quando eu entrei, eu me lembro em 2009, nesse setor de bolsas, a Prefeitura dava em torno de R$300 mil ano em bolsas de estudo. Hoje, a gente conseguiu, melhorando a legislação, melhorando os critérios de contribuição com os estudantes universitários, passar de 300 mil para 3 milhões em bolsas de estudo, né? Quase 3 milhões aqui dentro do município, ano, né?
Então, isso me entristece muito. Me lembro desde quando eu participava ainda como líder do movimento estudantil, lá em 2005 em diante, nunca vi a prefeitura de Itajaí, desde aquela época, nunca, um semestre, os estudantes ficarem sem esse benefício. Então, esse primeiro semestre eu entendo, porque eu já fui em janeiro, me coloquei à disposição, porque o governo estava nessa transição, para poder, inclusive, treinar com metodologia, porque eu participei muito na questão do artigo 170 dentro da universidade, ensinei a muitas pessoas ali dentro da própria Bolsa da Lei Orgânica, fui presidente da comissão de avaliação e tenho conhecimento de causa. A falta de organização do Poder Executivo foi o grande problema que nós tivemos do corte das bolsas no primeiro semestre. Não foi falta de dinheiro, como alegaram, não teve a questão de fraudes, como falaram no início, depois mandaram o requerimento pedindo desculpas, que não era isso que realmente eles quiseram informar a comunidade. Mas então, falou-se bastante que ao segundo semestre agora essas bolsas retornariam. Isso pode... Bom, é viável? O prefeito, já no início do ano, ele decretou já para o dia 24 de julho o início do processo de inscrição das bolsas de estudo. Ontem, no dia de ontem ainda, aqui na Câmara de Vereadores, tivemos agora uma reunião e o governo está para encaminhar um projeto para mudar os critérios de avaliação da Lei 5.449, que é a lei que regulamenta hoje a Bolsa da Lei Orgânica dentro do município de Itajaí. Acredito agora, ficou muito em cima da hora para eles fazerem para encaminhar esse projeto para casa. Vai vir em pedido de urgência, mas nós temos que avaliar o projeto muito bem. Inclusive, eu fiz um novo projeto sobre Bolsa de Estudo, eu já aprovei 2 aqui dentro dessa casa, fiz um novo projeto agora nesse ano. Tínhamos aprovado um pedido de prioridade nessa casa. O governo municipal pediu que eu retirasse o projeto para que a gente pudesse ter uma conversa melhor sobre a legislação e pudesse conversar melhor, vagarosamente, de forma mais estudada sobre a matéria. Retirei o projeto e o governo não veio conversar comigo. E no dia de ontem fala que vai botar um projeto em regime de urgência na calada, em cima agora do processo de inscrição de Bolsa de Estudo. Inclusive, Carlos Antônio, aqui eu quero te dizer para a comunidade, ouvimos ontem que se o projeto não passasse aqui na casa, no segundo semestre não ia ter o auxílio aos estudantes universitários, eles não iam dar Bolsa de Estudo. Aí eu fico estarrecido porque no primeiro semestre eles prometeram, inclusive, decretar a data. Então, acredito que o governo não vá cometer um equívoco tão grandioso dessa forma. Eu teria mais umas situações com relação a esse assunto. Não vou adentrar até para esperar a volta do recesso, próxima semana, inclusive, que deverá ser na próxima semana essa situação. Estou sentindo, o senhor, a senhora também, que vai render um tanto quanto mais essa situação também. Vou pedir mais um instante ao senhor, nós vamos a um rápido intervalo, o senhor e a senhora, obrigado pela companhia aqui no programa Fala Vereador, e deixar já uma outra situação para o senhor, para a gente conversar. Porto de Itajaí. Algumas coisas vieram para bem, notícias boas, outras a gente ainda não sabe, como a prorrogação do contrato EPM Terminals. Vamos conversar sobre isso já. Obrigado ao senhor e à senhora que está conosco. Voltamos já, um instante só. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania.
Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos do programa Fala Vereador, estamos de volta com o nosso programa, presença aqui nos estúdios do vereador Fernando Pegorino, do PP. Vereador, reiniciadas as obras do berço 3 do Porto de Itajaí, estudos, parece-me, a respeito do início também das obras, a posteriori para o berço 4, volta dos serviços da Ásia para o nosso porto, enfim. Podemos dizer que, aos poucos, o nosso porto retorna a dias melhores? E também sobre a questão da prorrogação do contrato da EPM Terminals. Alguma outra informação? O que o senhor pode falar sobre tudo isso para a gente? Bom, são situações que agora a gente vê que o governo do prefeito Volney tem acertado, porque eles têm um poder de articulação muito forte a nível nacional, na esfera federal. E aqui é o que a gente sempre bem colocou. Não é o problema dentro do município. Enquanto Brasília não encaminha recurso, tudo se decide lá em cima, com relação a portos. E aqui dentro do município de Itajaí, com relação à Asian Ship, felizmente o Porto de Navegantes não deu conta. Isso aí eu já ouvia desde o ano passado. Meu sogro também é conferente do Porto. E ele já me falava no ano passado que eles estavam tendo problemas de armazenagem no Porto Navegantes, não estavam trabalhando da melhor forma possível, porque eles já estão abarrotados com tanta coisa que não estavam dando conta do recado. Então, os diretores da Asian Ship eles já estavam insatisfeitos com o serviço de navegantes, foi essa a informação que eu tive, e felizmente voltou para Itajaí, mas parece que só 70%, mas 70% já é o bastante. Isso representa lá por 20%, 30% de movimentação? É muita coisa. A Asian Ship era um dos maiores armadores que a gente tinha aqui dentro do Porto de Itajaí. Quando nós perdemos, foi onde os portuários e a própria cidade ficou apavorada, com essa situação. Claro. Mas agora, retornando, ficamos felizes. A preocupação é os berços 3 e 4, as defensas ainda não... Eles terminaram todo a parte de fundamento, mas as defensas, que seriam os detalhes, que Perfeito. Também é caro, é em torno de 25 milhões, parece que agora o prefeito, através do governo federal, eles conversaram e estão para liberar 23 milhões aqui para o município de Itajaí para poder fazer esse término agora, que são os cabeços, as defensas que tem que terminar. Mas tudo custa muito caro, E também, já no início do ano, aí foi obra também do governo passado sobre a questão da própria dragagem, que vem em torno de 100 e poucos milhões para fazer a dragagem do calado. Isso sempre tem que se manter aqui, até porque Itajaí, que é o grande responsável por toda essa a questão da bacia aqui, do município. Temos essa dificuldade com o governo do estado ali também para bacia de evolução. Ainda está demorando de vir esses recursos, porque agora a gente tem que se aperfeiçoar. Os navios, o menor é em torno de 300 metros. Agora vai precisar da bacia de evolução para poder esses navios começar a entrar aqui dentro do município. Eles têm uma grande dificuldade. E os armadores já começaram a dar dicas já há 2 anos. Olha, ou vocês se aperfeiçoem aí, ou a gente vai ter que mudar para outro porto. Então, a gente está tendo dificuldade de recurso estadual para vir para o município. E o outro... questão da prorrogação do contrato. Da EPM também é uma dificuldade que a gente tem com a Advocacia Geral da União. Um tem um entendimento, o outro tem outro, aí muda governo, muda a Dilma para o Temer, e isso tudo tem as posições jurídicas e a posição política lá em cima. Pelo que eu tive de informação, mas isso não foi oficial, está perto de se concretizar. Eu acho que seria uma grande saída, a única saída que nós temos no momento é a manutenção hoje da EPM aqui dentro do município, porque é a empresa que mais arrecada hoje
de ISS para dentro do município e a própria economia municipal. Então, eu acho que nós tivemos mais resultados positivos agora com o governo Volney, no início do governo Volney, com relação ao Porto de Itajaí. Eu esperava isso, a gente espera isso por Itajaí, porque precisamos que o Porto flua para a nossa economia começar a voltar a respirar. Uma coisa, eu conversava com outros vereadores aqui nesse programa, vereador, não se pode negar a força de vontade e o trabalho do prefeito Volney Morastone, continuamente em contato com Brasília e tal, para resolver esses problemas. Não há que se negar, que se parabenizar a atitude do senhor prefeito. Espero que o senhor tenha razão, sabe, e que dentro em breves dias essa situação do contrato com a EPM também seja elucidado, venha às claras e termine com isso, seja assinado por mais tantos anos e nós possamos ter essa alavanca mestra que é o Porto de Itajaí em benefício da coletividade itajaiense e também da coletividade catarinense. A outra coisa sobre o Porto também, segundo informações que eu tive de alguns vereadores que são da comissão aqui de portos, da Câmara de Vereadores, a carga a granel também, pelo que tiver de informações, não vai ter mais aqui dentro do município. A questão da soja é ponto pacífico. Quantos minutos nós temos ainda? 2 minutos. Perfeito. Ainda dá tempo aqui para a gente conversar. Eu gostaria, é um assunto bastante delicado. O senhor também não quiser adentrar a ele, não adentramos sem problema nenhum, mas devo perguntar ao senhor. A gente sabe que o senhor também está inteirado do problema envolvendo a empresa NADA, o órgão nosso, que é a FAMAI. Alguns membros da FAMAI de Itajaí, com outros empresários da região, outras empresas. Afinal, que imbróglio é esse, vereador? Tivemos a informação, já tínhamos um requerimento do vereador Robson Coelho e vereador Nicolas Reis nessa casa, pedindo várias informações nesse sentido. Pegou todos os vereadores meio de surpresa à época, inclusive muitos vereadores que se colocaram contrários à medida, até porque o superintendente veio até a casa para prestar alguns esclarecimentos e, na época, se cogitou, inclusive, a retirada do requerimento. E pedimos que o Poder Executivo, ainda assim, fizesse oficialmente o registro aqui, através da resposta do Executivo, sobre o requerimento. E o Executivo parece que o fez. Hoje eu fico estarrecido, que a própria mídia, lendo o Jornal de Santa Catarina, o Clique RBS, se eu não me engano, e olha, uma matéria que inclusive tinha muita informação, estava muito bem esclarecida aqui para a comunidade, com o inquérito da própria polícia do GAECO e o inquérito do Ministério Público, que a gente fica infeliz, com essa notícia, mas de que teria um certo envolvimento entre esses membros da FAMAI aqui do município de Itajaí com relação àquele empreendimento da Porsche ali na Praia Brava. Os comentários extraoficiais e tal, divulgados, dão conta de indícios de crimes. Sim. Não é? Há que se esperar para ter paciência. Com indícios, eu penso que a Câmara de Vereadores, a nossa Casa Legislativa, a gente tem que buscar mais informações, Também tem que haver o princípio do contraditório ampla defesa da outra parte, assim como eu sou advogado, a gente sempre para ouvir os dois lados, mas tem que se investigar. É passível, inclusive, de uma CPI dentro da Câmara de Vereadores, se existem indícios e o próprio Ministério Público traz à baila provas robustas, eu acho que é o suficiente para se poder ter uma apuração, uma investigação maior, inclusive dando a oportunidade para que a outra parte possa vir aqui prestar maiores esclarecimentos para casa. Certamente, dentro de alguns dias, estaremos novamente aqui conversando com os telespectadores a respeito desse assunto e de tantos outros. E gostaríamos, sim, de falar muito de tantos e tantos outros trabalhos, projetos e decisões
tanto do Executivo quanto deste poder, desta Casa de Leis, dos senhores vereadores, e que tragam sempre benefício em prol da nossa gente de Itajaí e da gente catarinense. Ainda teremos tantos outros assuntos. Fica para outro dia. Muito obrigado, senhor. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E obrigado sempre que a gente convida, o vereador se propõe a estar conosco aqui. Saúde ao senhor e à sua equipe para um bom trabalho, para um bom desempenho em prol da nossa gente. Obrigado, boa noite, vereador. Obrigado, Carlos Antônio. Quero aqui agradecer também a toda a comunidade que nos assiste aqui através do TV Câmara, do programa Fala Vereador. E a gente sempre estará à disposição aqui, Carlos Antônio, e a comunidade para a gente tratar de matérias aqui pertinentes ao nosso município. Obrigado. Um abraço também ao senhor, à senhora que esteve conosco até o presente momento. Muito obrigado, foi um prazer termos aqui o vereador Fernando Pegorini, do PP, no Fala Vereador de hoje. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.